Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. Ela é presidente da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa. Também agora está na equipe de transição do governo Lula e a gente vai falar com ela a respeito de vários assuntos. Bom dia, deputada. Prazer recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos e todas da Rádio Super. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês e como estagiária aqui, aprendendo um pouco mais sobre essa bonita tarefa de vocês. É isso aí, a Joyce está aqui nos conhecendo e aprendendo um pouquinho aqui, a gente aprendendo muito com ela também. Bom, deputada, vamos começar a falar um pouquinho de transição de governo, antes da gente falar aqui da pauta da mulher, porque tem algumas coisas importantes pra gente falar, inclusive, mas a notícia, talvez uma das mais novas que a senhora traz pra gente é agora o fato de estar na equipe de transição de governo, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como é que a senhora pretende atuar, em que área especificamente a senhora vai atuar e quais são as necessidades que a senhora pretende levar ao governo federal para essa nova gestão do presidente Lula. Bom, Rodrigo, ontem foi publicado no Diário Oficial da União a inclusão, né, no GT de mulheres, e vou trabalhar especificamente a pauta que eu venho também trabalhando aqui no estado de Minas Gerais, presidindo a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Então, nós estamos, nesse momento, trabalhando um segundo relatório, que será um relatório mais denso, mais detalhado, com mais informações, inclusive a partir da escuta de vários grupos sociais, daquilo que é a necessidade hoje da política para as mulheres no Brasil. Política que, inclusive, foi desmontada ao longo desse governo, né? Que está se encerrando agora em dezembro. Então, nós estamos sob a coordenação da ex-ministra Eleonora Menecuzzi. O primeiro relatório foi entregue agora no dia 30. Ele apontou 4 eixos, e são eixos importantes da gente compreender como que esse trabalho é um trabalho de construção, são muitas mulheres, todo o país ali representado. Pontos de atenção sobre a política, como que foi esse desmonte, o que a gente entende que é necessário para trazermos essa prioridade na perspectiva das mulheres no Brasil. Apontamos as emergências orçamentárias, né, a importância e a necessidade de retomar um orçamento específico para a política de mulheres no Brasil. Eixos, indicadores de pontos para revogação de alguns atos normativos feitos nesse governo, e também a apresentação de uma nova estrutura organizacional para a montagem da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que tem função e posição análoga ao Ministério, né? Que é também uma recuperação daquilo que foi implantado nos governos anteriores do Lula e mantido aí na gestão da Dilma. Então, esses são os eixos principais desse relatório. Eu vou participar levando a escuta que nós fizemos aos diversos grupos de mulheres mineiras, as inúmeras audiências públicas que realizamos também aqui na comissão, com uma preocupação grande para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres, a necessidade de uma melhor atenção e estruturação das polícias para o atendimento dessas mulheres, mas também do sistema de justiça, que precisa funcionar também para e passo, para que a gente, enfim, possa ter essa problemática sendo resolvida a partir da punição efetiva dos agressores. Agora, deputada, nós tivemos já grandes avanços no que diz respeito a pautas voltadas para as mulheres, mas ainda assim é muito pouco perto do que precisa ser feito, né? Por que a gente ainda enfrenta tanta resistência quando o assunto são, por exemplo, projetos de leis, como tem a senhora projetos de leis voltados para as mulheres, quando o assunto é o combate à violência contra a mulher? Diariamente nós trazemos casos aqui relacionados à violência contra a mulher. Por que a gente ainda é tão atrasado quando o assunto é a mulher em específico, criança, adolescentes, enfim? Nós estamos vivendo numa sociedade que é uma sociedade machista, que é uma sociedade ainda com muitas heranças do patriarcado, onde o posicionamento de mulheres, meninas, né, crianças e adolescentes sempre ficou em segundo plano. Então, nós precisamos criar espaços políticos institucionais de maior visibilidade da nossa presença, levando a nossa perspectiva, o nosso olhar sobre as políticas, sobre aquilo que impacta a nossa vida, e lutar para garantir o orçamento para que, enfim, as políticas públicas possam acontecer, né? Num governo como esse, por exemplo, do Bolsonaro, nós tivemos uma redução desse espaço, que era a Secretaria Nacional. Nós tivemos, no Brasil, um presidente que trabalhou contra
as mulheres, contra as meninas, não só cortando, desestruturando uma política que estava pronta no Brasil, como também fazendo falas, né, desrespeitosas. Recentemente pintou um clima, né, com as meninas, teve aquele ataque, aquela grosseria que foi recorrente ao longo de todo o governo com a jornalista no primeiro debate. E essas atitudes, essas ações de quem está liderando o processo político no Brasil, ele simplesmente é entendido como uma autorização para que qualquer uma sociedade faça, repercuta. Então, violentar uma mulher, agredir uma mulher, dispensar um tratamento violento e criminoso contra crianças e adolescentes, passou-se natural, né? Afinal de contas, a maior liderança do país pega um microfone ou, nas suas atitudes, demonstra isso. Então, a gente está lutando também, não só por orçamento, por espaço para termos mais visibilidade, mas também por pessoas que têm um comportamento de respeito para conosco. Deputada, a senhora apresentou na Assembleia, ainda dentro dessa temática que a gente está discutindo, um projeto de lei que prevê a criação de uma política de assistência e atenção para órfãos e órfãs de feminicídio. Nessa semana, a gente teve até uma audiência pública que discutiu esse assunto. Por onde passa, e acho que é interessante que as pessoas entendam, o que seria uma política pública de atendimento, de assistência a essas crianças e adolescentes, e a gente noticia esse tipo de crime aqui, infelizmente, quase que um dia sim, outro também, por onde passa a política pública para cuidar dessas crianças e adolescentes, para acolher e para entender as dores de quem perde uma mãe, por exemplo, dentro de casa, em função da violência praticada pelo pai? Infelizmente, Rodrigo, que eu pesquisei, né, em diálogo com outras, inclusive com outros estados que estão preocupados com essa temática, a gente percebe que há uma fragilidade muito grande no Brasil como um todo e aqui também no estado de Minas Gerais. Não existe hoje uma política específica pensando na especificidade dessas crianças, desses adolescentes que infelizmente são impactados com a retirada brutal, covarde da vida da sua mãe e que muitas vezes ela perde também o pai, seja porque após, né, cometer o feminicídio ele também atenta contra a própria vida e morre, ou seja porque ele vai preso, ou seja porque ele simplesmente é o pai que matou a mãe, né? Então isso tem aquela referência. Perde a referência, isso tem uma série de complexidades. E essas crianças, muitas vezes, elas acabam parando na casa de parentes, né? Avós, normalmente maternas, tias, que também não tinham ali aquela estrutura para acolher as crianças. Então, o pensamento da política é uma política integral que possa, na verdade, ter um olhar sensível, atento, específico à necessidade dessas pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, precisam de acompanhamento na saúde, mais especialmente na saúde emocional, precisam pensar na questão da habitação, né, onde essas crianças vão ficar, algum tipo de pensão, de recurso, porque quem está recebendo também muitas vezes não tem estrutura para dar aquela assistência. Na parte da educação, precisa se pensar que esta criança, ela diferentemente das outras, ou com mais intensidade, vai precisar de um atendimento específico, né, ali talvez uma assistência de uma psicopedagoga para trabalhar as questões pedagógicas, mas também conciliando com as necessidades emocionais. E tudo isso é ausente hoje no estado, né? É ausente hoje no Brasil. Tem 2 estados apenas que já conseguiu avançar nessa temática. A gente está trabalhando para que a gente possa oferecer aqui no estado de Minas Gerais, que infelizmente é o estado que lidera o ranking do estado que mais mata mulheres por feminicídio, né? Então é uma proposta de atenção. Na audiência que você se referiu, Rodrigo, nós recebemos criança, adolescente, hoje jovem, né, que foi vítima a mãe foi vítima de feminicídio e ela relatou ali a sua vivência, né, o transtorno emocional que ela tem, a crise de ansiedade que ela tem, e quem vai cuidar disso? Espaço também pela educação, deputada, para as escolas, para as instituições que precisam estar preparadas para receber de uma forma especial e diferente essas crianças, esses adolescentes que passam por alguma situação dessa de violência contra a mãe ou passa por uma situação de violência em casa? Sim, Thalita, precisa. E para colaborar com a perspectiva do enfrentamento à violência, passando pela parte de educação, nós aprovamos aqui na Assembleia um projeto de lei de minha autoria, eu gelei aqui no Estado, que leva para as escolas estaduais as noções básicas da Lei Maria da Penha. Para que nós possamos trabalhar essa temática com os adolescentes e com os jovens, da forma que
a vida é, né? Então, trabalhar os tipos de violência que são desconhecidos, o que a Lei Maria da Penha traz, onde pede ajuda. As crianças, elas estão expostas a essa violência, muitas vezes consigo, mas vem ali acontecendo com a mãe, às vezes não dá nem conta de pedir socorro, de alertar alguém. A proposta não é uma semana, não é uma data específica. A violência doméstica, como o Rodrigo bem disse aqui, acontece todos os dias, né? Não tem data, não tem horário, não tem classe social. Então, a gente precisa trabalhar isso na perspectiva de levar conhecimento, porque a informação salva vidas, mas também, Thalita, a preocupação de trabalhar com os meninos, com os futuros homens, porque são eles que cometem, né, majoritariamente a violência contra nós mulheres. E se nós não trabalharmos na perspectiva de uma nova educação para quebrar essa naturalização da violência, nós também não vamos alcançar resultados em curto espaço de tempo. Então, a lei é para a gente trabalhar as noções básicas nas escolas, com todos, meninas, mulheres, mas também, sobretudo, com um olhar especial para os futuros homens, porque eles têm que mudar essa perspectiva, valorizar o respeito a nós e compreender que estes atos são crimes. Deputada, queria falar um pouquinho da questão ambiental com a senhora. A senhora é da rede, tem acompanhado muito as questões relativas ao Conselho Estadual de Política Ambiental, também das questões relativas à Serra do Curral. A senhora colocou nas redes sociais há alguns dias, e eu vi esse material, inclusive, que a senhora se dizia, não sei se com essa palavra, mas preocupada ou estarrecida com o fato de 7 conselheiros terem pedido para sair do conselho, por entenderem que o governo estaria violando o papel do conselho, inclusive. Sei que houve uma audiência nessa semana na Assembleia para discutir essa questão também. Como é que a senhora viu, né? O partido da senhora é um partido que carrega no nome essa questão da sustentabilidade e da questão ambiental. Como é que a senhora viu e por que esses conselheiros estavam efetivamente deixando o conselho, renunciando ao cargo? Rodrigo, essa é uma pauta importante para mim na perspectiva do partido, mas também na perspectiva social, né? Quando eu penso, tenho 3 crianças pequenas, vocês sabem, quando a gente pensa no futuro, a gente tem que pensar em preservação das águas, em preservação de ambientes, né? Como, por exemplo, aqui a Serra do Curral. E o que nós vimos acompanhando da política ambiental no estado de Minas Gerais, intensificado agora nesse governo, é que há um desmonte do sistema de segurança, vamos assim dizer, de proteção ambiental, e isso passa pela atuação dos conselhos de políticas públicas, que inclusive são organismos para gerar o controle social, justamente para que as pessoas que estejam ali representando a sociedade civil, representando a temática, que elas possam apontar, votar favoravelmente ou contra aquilo que vai prejudicar a sociedade como um todo. E o que a gente vem percebendo ao longo desse governo é que esses conselhos, os conselhos de políticas públicas, não só os de meio ambiente, mas vários outros conselhos, e aqui a gente está falando do Conselho de Política para a Mulher, do Conselho para Criança e Adolescente, vários conselhos de políticas públicas, eles têm sofrido certas interferências ao ponto de levar os conselheiros a votarem projetos, a serem ali coagidos, a terem pressões outras, né, às vezes até das instituições que eles representam, para votar questões que são de interesse do governo e não necessariamente de interesse da sociedade. Prova disso foi aquela reunião que aconteceu no Copan e que liberou a licença da mineração aqui na Serra do Curral, que inclusive eu atuei imediatamente após o término daquela reunião que aconteceu, né, uma votação pela madrugada fora, apresentei uma CPI, uma proposta de CPI, que está tramitando ainda na Assembleia, faltam 2 assinaturas, certamente para essa legislatura não haverá mais tempo, mas eu retornarei o trabalho com a CPI. Ainda falta uma vontadezinha política para isso. Com certeza, uma vontadezinha não, uma grande vontade política, porque tem que fazer debate, tem que enfrentar, tem que colocar o dedo na ferida, tem que ter disposição para a gente desnudar e trazer a verdade, que é uma política no estado de Minas Gerais que entrega o estado para o poder econômico. Precisamos de emprego? Claro. Precisamos de equipamentos, né? Que a mineração traz para a gente, computadores, veículos, claro que precisamos. Mas cadê a contrapartida da garantia de água, da garantia de preservação para as futuras gerações? Então é isso que a gente está debatendo, né? Os conselheiros, além
de apresentarem a sua renúncia coletiva, que é um ato político de demonstrar insatisfação, levantam também várias denúncias sobre o governo, de coação, de flexibilização e licenciamento, tanto que nas últimas semanas, vocês aqui do Tempo têm também repercutido várias notícias, trazendo também denúncias em relação à atitude do governo frente a várias áreas de mineração, especialmente a Serra do Curral. Inclusive o Ministério Federal tem já um compilado lá de dados que mostram que há irregularidades na liberação dessa mineração. E aí, Rodrigo, infelizmente, o governo ele age, né, politicamente e vem agindo, inclusive, com essa força que age dentro dos conselhos de políticas públicas, inclusive dentro da própria Assembleia. Ontem, na audiência proposta para que os conselheiros pudessem levar as suas denúncias, manifestar as suas insatisfações, os motivos pelos quais fizeram a renúncia em bloco, praticamente usando do artifício regimental da casa, a base do governo impediu que essas pessoas participassem. Então, é mais uma vez o cerceamento da participação popular e da condição desses representantes ou da sociedade dizer efetivamente o que pensa e como está acontecendo a política ambiental no Estado. Nós estamos conversando com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece a nossa hora do bate-pronto? Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo, Catalita. Combinado? Vamos lá. Para começar, o seu papel na transição de governo. Importante reconhecer a atuação aqui no estado de Minas Gerais. Prioridade do governo Lula, na sua opinião? Resgatar o Brasil e cuidar das pessoas. Política de assistência a órfãos e órfãs de feminicídio. Importante de ser elaborada, construída em Minas Gerais e no Brasil como um todo, numa dura realidade que vivemos de morte de mulheres. A renúncia de conselheiros do Copan. Revela a grande preocupação que temos que ter com a política ambiental no Estado. O papel de Ana Paula Siqueira na Assembleia no segundo mandato de Romeu Zema. Manutenção da prioridade da luta em defesa das mulheres, promoção, oportunidades e também daqueles que viveram e que vivem invisibilizados no processo político mineiro. Novo presidente da Assembleia, algum favorito? Há uma disputa grande na casa, vamos ainda conversar ao longo do mês de dezembro, janeiro, para chegarmos em fevereiro com uma boa construção. Ana Paula Siqueira, deputada estadual da Rede Sustentabilidade, foi a nossa convidada de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, deputada. Espaço aberto sempre para a senhora aqui. Muito obrigada, Thalita. Obrigada, Rodrigo. Um abraço a todos e todas aí, ouvintes da Super. E antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer um registro que não deveria ser feito, deveria ser comum, mas celebrar o fato de termos aqui na nossa bancada hoje, junto comigo, com a Thalita e com o Viola, duas mulheres negras. Uma do presente é deputada estadual, uma das poucas mulheres negras que conseguiu ascender à política, e uma estudante de jornalismo que está aqui representando o futuro. É motivo de alegria para nós notar que as coisas estão mudando. Precisamos avançar muito ainda. Muito, mas muito mesmo. Mas a gente já conseguiu promover alguma mudança ao notar uma representatividade maior. E creio eu, Thalita, que não deveria ser assim, mas a gente precisa celebrar essas conquistas que a gente vai vendo com o passar do tempo. É isso, Rodrigo. Eu desejo do fundo do meu coração que a Joyce Stephanie, que é a nossa convidada de hoje aqui, especial, está acompanhando o dia, né, dos perenes, como a gente está fazendo, que é uma estudante de jornalismo que tem sonhos, que ela consiga no futuro bem próximo alcançar voos tão altos como a deputada Ana Paula Siqueira, né? Que você possa, Joyce, trilhar seu caminho com muito sucesso aí e voltar sempre aqui para acompanhar o nosso trabalho, viu?